Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu já disse para vocês aqui que uma vez eu ouvi um pastor, já foi meu professor e gosto muito dele, um grande professor, mas ele disse uma coisa sobre os cânticos que eu não concordei. Ele disse que a igreja cantava esses hinos do inário, que tem coisas que quem está na igreja não sabe do que é que estão falando. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Quem vai saber o que é isso? Pois é. Quem não sabe o que é isso, se for tocado por Deus, ele vai perguntar. O que é isso? Que cidade do nosso Deus, seu santo monte, é esse? Aí o crente vai dizer, essa cidade do nosso Deus é Jerusalém. Seu santo monte é o Monte Sião, sobre o qual está edificada a cidade de Jerusalém, a cidade santa de Deus, no contexto do Velho Testamento. Então, é uma oportunidade para ensinar. Então, na minha opinião, o velho pastor, professor, errou em dizer que a gente não pode cantar esses hinos que os visitantes da igreja não sabem. Esse é quem tem que cantar mesmo. Então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse é o nosso Deus soberano sobre toda a terra e céu, o Deus exaltado nos céus e na terra. Queira o homem pecador ou não, o Senhor é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, toda eternidade vai sempre reinar. Terra e céu
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos continuar louvando a Deus com o Jânio. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa parte do culto. Senhor, nós tentamos te adorar, Senhor, queremos que o Senhor venha receber o nosso louvor, Pai. Nos perdoa as nossas falhas, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Que nós possamos colocar em nosso coração para não pecarmos contra Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Só com Teu Espírito que nós podemos ser vencedores, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Meu amigo Heitor, fique aí comportadinho com papai e mamãe. Você é meu amigo, Heitor. Muito bem. No boletim, irmão, nós escrevemos sobre soberba e humildade. A humildade é uma característica do salvo, não é? E hoje nós vamos falar que a salvação, a salvação implica naturalmente obediência, humildade, santidade, todas essas coisas são frutos naturais da conversão, da salvação. Então vamos ler João 14, Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler só um versículo, e vamos discorrer, citando outros versículos, sobre este assunto. A salvação, ela implica obediência, ela implica humildade, que tem a ver com obediência, e as duas coisas têm a ver com santidade. Então diz assim o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus nos abençoe para que possamos entender corretamente o ensinamento do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas, e que nos abençoe ainda mais para que possamos ser obedientes ao que mandam essas Escrituras. Então, irmãos, os irmãos sabem que eu sou chato no tocante ao ensino. Insistentemente eu vivo dizendo que os verdadeiros crentes não se iludem com pregações adocicadas, pregações psicologizadas, pregações que visam agradar o freguês, o ouvinte. Já houve uma irmã que me disse aqui, olha, eu não aguento ir em igreja quando eu chego e vejo que o pregador está pregando para me agradar. Uma irmã me disse isso aqui uma vez. Interessante que ela disse isso e está lá, na igreja onde aconteceu a pregação, que ela disse que o pastor estava pregando para agradá-la. Interessante isso. Muito bem. Mensagem de autoajuda. Mensagem para elevar a autoestima do dito crente. Irmãos, o verdadeiro crente, ele sabe muito bem que é amado de Deus. Ele sabe muito bem que foi eleito por Deus na eternidade. Ele sabe muito bem que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sabe muito bem que foi adotado como filho em Cristo Jesus. Ele sabe muito bem que agora ele é conduzido pelo Espírito Santo. Então, por que ele precisa de pregações psicologizadas? Por que ele precisa ser afagado por pastores falsos que ficam dizendo só o que as pessoas querem ouvir? Ora, se todo esse conhecimento não é suficiente para afagar o coração do dito crente, se não é suficiente para mantê-lo com autoestima, mesmo preso, como Paulo, apanhando, então essa pessoa não é crente. Essa é a triste realidade. Eu tenho insistido que em nossos dias, em especial no nosso país corrupto por natureza desde a origem, inclusive a instituição chamada igreja corrupta do mesmo jeito. O que o crente realmente precisa nesse contexto é de discipulado.
O que ele precisa é ensinamento da palavra de Deus. E não passar a mão na cabeça dele e dizer que está tudo bem, Jesus te ama. O que ele precisa é ensinamento sobre humildade, sobre viver em dependência de Deus, sobre obediência. Esse que gosta de oração de autoajuda não obedece a ninguém. Não estou interessado em obedecer a ninguém. Não tem compromisso com a igreja. Eu vou lá só encher minhas baterias. Então, irmãos queridos, no nosso país corrupto, com igreja corrupta, o que nós precisamos é de doutrina, a fim de que o crente possa andar de acordo com a vocação para a qual foi chamado, para a obediência, e não se desviar da palavra do Senhor nem para a direita nem para a esquerda, como foi ordenado desde lá do Velho Testamento para Moisés e para Josué e para todo o povo de Israel. Em nosso tempo de ministério aqui, os que estão desde o início sabem disso, nós temos ensinado insistentemente que a nova vida que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, naturalmente será caracterizada pela obediência à palavra de Deus, será caracterizada pela humildade, na dependência do Senhor que nos salvou. Nós não temos condição de ser crentes por nós mesmos. Nós não temos condição de lutar contra o pecado. Nós não temos condição de lutar contra demônios. Não há a menor possibilidade. Se não formos verdadeiramente crentes, conduzidos pelo Espírito Santo, na total dependência do Senhor, com humildade, com obediência, não há condição de seguir adiante. Eu tenho insistido nisso aqui o tempo todo. É até chato, mas é isso que a Bíblia diz. É esse o papel de um pastor. Então, irmãos queridos, este versículo que lemos nos ensina que guardar os mandamentos do Senhor Jesus, detalhe, quem está dizendo isso é Ele mesmo. Guardar os mandamentos do Senhor Jesus é a prova, não é uma prova não, é a prova do nosso amor por Ele, é a prova de que esse amor que nós recebemos pela graça, e nós sabemos disso, foi Ele que nos amou primeiro, como está escrito em 1 João 4,19. Então o crente sabe disso. Ele sabe que o seu amor, a sua dedicação a Deus, isso acontece no amor e no poder do próprio Deus, que nos amou primeiro e nos salvou. O crente sabe disso. Então por que eu vou atrás de pregação de autoajuda? Por que eu vou atrás de ser alisado por alguém? Ao ouvir essa mensagem do Senhor, que cada irmão aqui, de acordo com o seu conhecimento bíblico, de acordo com a revelação que já lhe foi dada pelo Senhor, naturalmente, irmãos, que possa fazer uma autoanálise, uma autocrítica sobre o seu amor por Jesus. Jesus disse: o que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Como anda a minha vida? Eu cumpro os mandamentos do Senhor? Ou sequer eu conheço esses mandamentos do Senhor? Ou eu vou para a igreja só carregar minhas baterias? Com base nessa mensagem de hoje, nós podemos, cada um que está aqui, tem condição de fazer essa autoanálise. Eu chamo a atenção a esse aspecto da autoanálise direto aqui nas pregações. Segundo Jesus, esta é a medida, não é uma das medidas, não é a medida do nosso amor por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por que eu digo que isso só pode ser feito, essa autoanálise, inclusive, só pode ser feito de acordo com a revelação que nos foi dada? Repito, se eu não conheço quais são os mandamentos do Senhor, como é que eu vou pô-los em prática? Ora, irmãos, nós temos que ter consciência, e eu repito isso aqui também, em toda ocasião quase. Nós temos que ter consciência de que para obedecer ao Senhor, com prazer, com alegria, de todo o coração, em primeiro lugar, nós precisamos conhecê-lo. Eu preciso saber o que foi que Ele mandou.
Eu preciso saber qual é a vontade dele, para que eu me esforce, fortalecido no seu poder, em fazer essa vontade dele. Eu não tenho condição de fazer, nem eu, nem ninguém. Então nós precisamos compreender a extensão do seu amor por nós, para que possamos pautar o nosso amor por ele. Que foi que aconteceu para eu ser salvo? Eu tenho conhecimento disso espiritualmente ou é apenas um conhecimento cultural? Católico. Cristão católico. Eu estou estudando agora sobre a formação do pensamento cristão. Como foi formado esse pensamento aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, ao longo da história? Como ele foi formado desde lá dos apóstolos, mas como foi formado aqui no Brasil? A minha tese é sobre isso. Então, como foi formado esse pensamento? O que é que as pessoas entendem por ser cristão? Como isso foi formado na cabeça das pessoas? Isso é cultura, irmãos. Isso é história. Se não houver uma conversão, toda essa formação que está na cabeça de todo dito cristão é uma formação histórica, cultural, que foi formada por um bando de hereges, um bando de poderosos que se apoderou da igreja e fez dela negócio. Sempre foi assim. Então, irmãos, é por isso que eu digo que essa autocrítica, essa autoanálise, nós só podemos fazer na medida da revelação que já tivemos do Senhor. Teologia é o estudo sobre Deus, mas na medida do que Ele mesmo se revelou a nós na Sua palavra. Não é do que eu entendo, do que eu acho. Nós precisamos compreender a extensão do seu amor, até o limite da nossa capacidade de compreensão das maravilhas divinas, e Deus sabe disso. Conforme Ele mesmo nos revela na sua palavra. Jesus disse aos próprios discípulos: vocês não têm condição de entender ainda tudo, não. A Pedro ele também disse isso: tem coisa que tu não tens condição de entender ainda. Chegará o tempo certo. Pois é, irmãos, à medida que nós crescemos na intimidade do Senhor, o salmista fala disso, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, 15, 14. Então, irmãos, nós temos que entender isso. O Senhor vai nos revelando a cada dia. Olhe quantas vezes, nos meus anos e anos e anos de estudo da Bíblia, versículo que eu já passei por cima 300 vezes, quando eu chego no dia certo, eu chego, caramba, eu não tinha percebido isso aqui ainda. Já estava aqui. Já estava aqui desde a eternidade, desde quando Deus decidiu isso. Só que eu ainda não tinha alcançado o nível de entender isso aqui. O Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Então, é na medida, irmãos, da revelação que Deus nos dá, que nós vamos entender a extensão desse amor por nós e, no seu poder, pautar o nosso amor por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse guarda e obedece. Este é o que me ama. Não dizer que é crente, está na igreja, ser pastor, isso não interessa. Se você realmente não guarda, não obedece, não conhece e obedece, certo de que está obedecendo no poder do próprio Deus. Se não for assim, nada feito. Se não for assim, a igreja fica o que ela é ao longo da história. Deus preserva os seus dentro dessa igreja imunda, sempre foi assim ao longo da história. Deus preserva os seus. E é pela graça de Deus que essa igreja continua. Quem conhece a história da igreja fica pensando, meu Deus, como é que esse negócio continuou? Pelo poder de Deus. Qualquer outra instituição que agisse com a corrupção que houve dentro da igreja, teria quebrado, teria acabado de alguma coisa. Está aí, impérios e mais impérios que se acabaram, Império Romano, Império Grego, Império Persa, todos se acabaram basicamente por causa da corrupção e da prostituição. Pois a igreja tem tudo isso dentro e nunca acabou. Porque a igreja é de Deus e Ele preserva os seus. A igreja fez parte, aliás, de toda a corrupção ao longo da história e Deus preservou sua igreja. Aos trancos e barrancos não acaba. O meu povo está aí dentro. Disse a Paulo em Corinto, a cidade mais corrupta do mundo na época, eu tenho gente aí dentro. Então, irmãos, conhecer a Bíblia não é simplesmente decorar alguns versículos. Eu já falei isso aqui tantas vezes para vocês. Algumas frases esdrúxulas do evangeliquez, o sangue de Cristo tem poder, se ouvisse em todo canto. Se alguém aqui
frequentasse prostíbulo, do baixo meretrício, você ia ver que lá dentro as prostitutas usam esse sangue de Cristo tem poder, mana. Vocês iam ver. Eu já ouvi em salão de cabeleireiro gays, um gay conversando com o outro e usa essa expressão, sangue de Cristo tem poder. Eu digo, meu Deus do céu, tem mesmo. Tem mesmo. Tem poder mesmo. Então, irmãos queridos, as pessoas dizem essas frases como se houvesse poder nelas mesmas. Do mesmo jeito que citam versículos como se houvesse poder neles mesmos. Para alguma coisa. Conhece alguns versículos decorados, aí citam esse versículo como se ele tivesse poder para lhe livrar. É um crucifixo do católico. É a medalhinha de Nossa Senhora do católico. Bota no carro. Deus é fiel. Só que ele bota isso, esse Deus é fiel dele ali, é sempre a favor dele. Ele nunca vai lembrar que Deus é fiel contra ele também. Nunca. Quem bota esse negócio no carro, Deus é fiel, nunca, em hipótese alguma, ele bota aquele selo ali, imaginando que Deus é fiel, tanto a favor dele como contra ele. Eu aposto, no mundo inteiro, não tem um que bote esse selo, aqui no Brasil principalmente, Deus é fiel, que pense nisso. Deus é fiel contra mim. Se eu estiver errado, Deus é fiel contra mim. Eu duvido que tenha alguém que pense isso. Ele só bota ali, Deus é fiel a meu favor. Mesmo eu estando errado. Então isso é o famoso evangeliquez. Ô glória! Então as pessoas pensam que há poder nisso mesmo. Por quê? Porque não conhecem o Senhor, não conhecem sua palavra, não guardam os seus mandamentos. Preste atenção, irmãos. Quando o salmista disse no Salmo 119, que ninguém sabe quem é o autor, mas pode ser que seja Davi, o maior salmo da Bíblia, 119, versículo 11, ele diz, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sim, colega, mas esse versículo sozinho não tem valor nenhum, não tem poder nenhum nele mesmo. O salmista estava falando do conhecimento que ele tinha de Deus. Eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista sabia quem era Deus, o salmista conhecia os mandamentos de Deus e sabia o quanto ele lutava para obedecer esses mandamentos. Ele sabia tudo isso. Então, obviamente, as palavras desse versículo, para quem não sabe quem é Deus, não conhece seus mandamentos, não os bota em prática, não tem valor nenhum. Ainda que essa pessoa repita o tempo todo, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso não tem valor nenhum. Mas os irmãos pensam que tem. Precisamos, como salmista, efetivamente conhecer a palavra do Senhor. Precisamos, como salmista, efetivamente conhecer os mandamentos do Senhor, tê-los guardados na memória para não pecar contra Ele. Quando eu vou fazer alguma coisa que sei que está errado, porque a palavra me alerta que está errado, não vou fazer. O meu Senhor me ordena a não fazer isso. Quando eu tenho que fazer alguma coisa e não quero fazer, vem a minha palavra do Senhor que diz, obedeça, faça o que tem que ser feito. Aí eu vou colocar isso em prática no poder do Senhor, não é no meu poder. É isso que é guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O versículo sozinho não tem valor nenhum, se não tiver as consequências naturais de quem diz esse versículo. Irmãos, obediência, eu já disse para vocês aqui em várias situações também, o conceito da palavra obediência é, eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de quem está me ordenando alguma coisa. Então, quando eu sou obediente, implica dizer isso aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E os guarda e os obedece. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Para eu obedecer os mandamentos do meu Senhor, eu tenho que conhecer o meu Senhor, eu tenho que conhecer os seus mandamentos e tenho que saber que eu vou obedecer fortalecido nele mesmo, que me salvou. Se eu não tiver esses pressupostos, está liquidada a fatura. Não tem negócio com Deus. Olha, irmãos, é nesse sentido que Paulo ensina, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é nesse sentido que ele nos ensina que nós devemos deixar as coisas desse mundo que são naturais em nós. Nós somos do mundo, não tem como ser diferente.
Então Paulo diz que nós devemos deixar essas coisas. Como é que se pode fazer isso? Renovando a nossa mente. E o que é que quer dizer esse renovando a nossa mente? É colocando novas informações. As informações que eu tinha era do mundo, que é o meu natural. Agora eu vou colocar novas informações. Que novas informações são essas? Os mandamentos do meu Senhor. Onde estão esses mandamentos? Na Bíblia. E eu vou fazer isso como? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu tenho que renovar tudo. Assim eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade do meu Deus, para saber que agora eu tenho que fazer esta vontade. Eu posso fazê-la? Não, não posso. Só se for fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E isso só acontece, obviamente, na vida de um salvo. De um religioso, jamais. Pedro, como os apóstolos rezaram da mesma cartilha, tiveram o mesmo mestre, assim como Paulo diz que a gente não deve se conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente, Pedro, por sua vez, encoraja aqueles a quem ele escreveu e a nós, dizendo, como filhos da obediência, esse filho da obediência já é sinônimo de salvos, convertidos. Eu já disse, salvação implica a obediência. Conversão implica a obediência. Pedro diz aqui, como filhos da obediência, sinônimo, como convertidos, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Foi o que Paulo disse? Para a gente substituir as informações que a gente tinha na cabeça, na época da ignorância, substituir, moldar novamente a nossa consciência pela palavra de Deus. Pois Pedro aqui chama a atenção, olhem vocês aí a quem eu estou escrevendo. Não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente no tempo da ignorância. Agora vocês são filhos da obediência. Salvação, conversão, implica obrigatoriamente obediência, humildade, santidade. Agora vejam, na sequência do versículo do Senhor Jesus, nós não dizemos que somos salvos, todo crente diz isso, todo frequentador de igreja diz que é salvo. Nós não dizemos que amamos Jesus, todo frequentador de igreja diz que ama Jesus. Então eu insisto, nós devemos ter condição de fazer um auto-julgamento, uma autocrítica com base nas suas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, e os obedece, e os guarda, este é o que me ama. Aí vejam que coisa linda na sequência desse mesmo versículo aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A outra parte. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Promessa. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Promessa. Vinculada à primeira parte, que diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então vamos destrinchar melhor isso aqui, irmãos. Aqui nós temos uma afirmação. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é uma afirmação de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é uma afirmação. Vamos inverter as partes. Aquele que diz que ama o Senhor Jesus, tem os seus mandamentos e os guarda. Isso é uma afirmação. Muito bem. Vinculada a esta afirmação, como eu disse para vocês ainda há pouco, e eu já disse aqui em outras ocasiões isso, ensinando, nós temos duas promessas. A primeira promessa, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Primeira promessa. E aquele que me ama será amado de meu Pai.
Isso é uma promessa de Jesus, dizendo que acontecerá isso. A consequência natural daquele que me ama e que guarda os meus mandamentos será amado de meu Pai. Promessa de obediência como tem para os filhos. 5º mandamento, honra pai e mãe, para que te vá bem na vida. Obediência. Como eu disse no Velho Testamento, a obediência à lei levava, ela não salvava, mas levava à salvação, que era Jesus. Chegou Jesus, agora ele nos ensina. Os seus eleitos ouvem a sua voz, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Agora é diferente, agora nós vamos obedecer a lei, porque fomos salvos pelo Senhor Jesus. Porque ele já cumpriu toda a lei e promete que nós cumpriremos com ele. É essa a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento. Lá tinha que cumprir a lei para chegar à salvação. No Novo Testamento, cumprimos a lei porque recebemos a salvação. Um novo entendimento da coisa. Então, irmãos, olhem só. Primeira promessa. Será amado por meu Pai. Segunda promessa. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos queridos, aquele que guarda os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, pois o meu Pai virá ter com ele e eu também me manifestarei a ele. Meu Deus do céu, será que a gente sabe o que é isso? Será que a gente imagina o que é isso? O amor de Cristo, evidenciado pela obediência aos seus mandamentos, traz como consequência natural as promessas do amor do Pai e do Filho, e mais, a revelação do Filho nele, a manifestação do Filho nele, e eu vou mais, e através dele, porque ele nos incumbiu disso. Então, irmãos, é isso que é vida em abundância, prometida por Jesus. Não é a abundância, a vitória malafaica. Não, isso não tem nada a ver. A vida em abundância que Jesus promete é essa aqui. É o conhecimento do Pai. É o conhecimento da sua lei. É o poder para cumprir os seus mandamentos. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste, Pai, como Jesus disse. Ele não diz para que o mundo seja salvo. Ele diz para que o mundo saiba. Os salvos ele mesmo pinça. Onde estiver um, ele ouvirá essa palavra e verá o comportamento de um crente que ama Jesus e que, por consequência disso, obedece os seus mandamentos. Qualquer eleito do Pai vai chegar um dia que ele vai ver isso. Ele vai ouvir a palavra e vai ver o comportamento de algum crente. Olha, irmãos, eu fico assim, extasiado quando eu vejo uma pessoa que chega na igreja. Ainda ontem anteontem eu conversei com uma pessoa que está aqui na nossa igreja e que disse isso. Olha, eu sempre fui católica, mas tinha um negócio que não batia, não batia. Aquele negócio ali, aquela missa, não estava faltando alguma coisa. Eu queria ouvir alguma coisa, eu queria aprender alguma coisa. Pois é, todo eleito de Deus vai passar por essa experiência. Já aqueles que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus e não saem do canto, não tem mais jeito. É esse o meu entendimento da Bíblia. Então, irmãos, olhem, prestem atenção. A vida em abundância que Jesus promete não tem nada a ver com fartura material. Lembram do Lázaro? O rico e Lázaro? Lázaro era um cidadão sem condição de nada, de trabalhar, de nada, todo chagado, todo doente, comendo os restos do cidadão lá. Pois é, ele tinha vida em abundância. Vai dizer isso para um materialista. Quem tinha vida em abundância era o camarada lá, rapaz, era o rico, pois é, ele estava queimando no inferno, e Lázaro no seio de Abraão, que isso é sinônimo de céu, salvação. Vida em abundância, irmãos. Que é ser testemunha do Senhor Jesus. Vida em abundância que está garantida na glória eterna, ao cabo desse serviço, dessa responsabilidade e dessa glória de ser testemunha de Jesus, testemunha da salvação. Quanto mais entendemos o amor de Deus que nos é revelado na sua palavra pelo estudo diligente dessa palavra,
quanto mais nós entendemos esse amor, mais nós o obedecemos. Porque nós vamos vendo a cada momento a magnitude desse amor. Meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Eu, um miserável pecador, fui eleito pelo Deus, o dono do mundo, que mandou o seu próprio filho para vir me resgatar aqui com a própria morte. Meu Deus, quando entendemos isso, é demais para o nosso entendimento. Se não for a glória do Senhor para nos revelar isso, a graça do Senhor para nos revelar isso, não há condição de dizer, isso é conversa, isso é loucura. E é mesmo? E Paulo diz isso. É loucura para quem? Para quem? Para quem? Para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, irmãos, quanto mais nós entendemos esse amor, naturalmente, mais nós queremos obedecer este Senhor que me salvou. Quanto mais nós o obedecemos, mais somos amados pelo Pai e pelo Filho, como Jesus disse aqui, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o Pai o amará também, e eu também me manifestarei a Ele, e viremos a Ele. Meu Deus, isso é grande demais. E isso acontece para que outras pessoas sejam alcançadas através de nós. Deus não mandou anjo para salvar ninguém, não. Outras pessoas vendo a gente, que fala de um evangelho que vive. E vive esse evangelho de que fala. As pessoas vão ver. Que é isso? Que povo é esse? Eu lembro de um livro de história que eu li, a história do medo. Autor francês, Jean Delumeau. E ele conta a peste negra, na época lá que morreu 1/3 da população da Terra. Na época. Eu também já falei isso aqui outras vezes para vocês. Houve cidades na França que morreram 100% das pessoas. Não ficou nenhum para contar a história. Então todo mundo tinha medo. Quem era visto numa família infectado pela doença, eles simplesmente jogavam para fora de casa. Vai morrer para lá. Vai contaminar o cão. Então eles não tinham piedade nem dos parentes. Todo mundo com medo, horror da morte. Nem dos parentes. Pois havia um povo estranho que ia juntar os mortos do meio das ruas na cidade e enterrar esses mortos. Inclusive se infectando e morrendo também. Mas foi um povo que viveu e até morrer fazendo o que Deus tinha ordenado. Não podemos deixar esse povo todo morto no meio da rua, pois eram os cristãos. Que povo estranho é esse? Não tem medo da morte, não tem medo de se contaminar para enterrar um camarada que ele nem conhece? Pois é. É isso que é vida em abundância, mesmo morrendo contaminado. É isso que é vida em abundância, conhecendo quem é o meu Senhor, conhecendo os seus mandamentos e provando que eu o amo, colocando esses mandamentos em prática. Aí Deus também o amará. Jesus também o amará e se revelará a ele. É essa a promessa aqui, irmãos. E isso acontece, repito, para que as pessoas vejam que povo é esse, pelo Evangelho que respiramos e transpiramos a cada dia. Como Paulo diz aos Coríntios, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele não está falando aqui de perfume, não, de cheiro, não. Ele está falando que as pessoas vão sentir. Jesus está aqui através dessa pessoa. Deus está aqui através dessa pessoa. O versículo 23, irmãos, mais na frente, que nós não lemos, ele diz assim: Judas, sem ser o Iscariotes, fez uma pergunta para ele: Senhor, e como é? Como é que isso vai acontecer? Aí no 23 Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse guardará e obedecerá. Saberá, guardará no coração e obedecerá. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. Está aqui a afirmação prática de Jesus de como é que se dará isso que ele disse aqui. Meu Pai o amará, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sim, como é que isso vai se materializar? Ele explica nesse mandamento aqui. Quem guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Então aquele
no qual Deus e o Filho, Pai e Filho, fazem morada nele, no poder do Espírito Santo, ele viverá, respirará e transpirará o Evangelho, e as pessoas perceberão. Vejam que maravilha, irmãos. É por isso que eu disse que o verdadeiro crente, nós, não somos crentes porque dizemos. Não somos crentes porque dizemos, glória! Não somos crentes porque dizemos, o sangue de Cristo tem poder. Não somos crentes porque citamos o salmo, guarda no coração a tua palavra para não pecar. Isso não vale nada se você não põe isso em prática e se isso não for verdade. Nós realmente precisamos respirar e transpirar o Evangelho no nosso dia a dia para que as pessoas percebam. O Evangelho, que é a boa nova, que é Cristo. Ele diz que passa a fazer morada em nós. Ele e o Pai farão morada em nós. Como é que ele fará isso se o Pai e o Filho estão no céu? Na pessoa do Espírito Santo. Os dois mandaram o Espírito Santo para habitar em nós. De modo que os pecadores vejam o poder, a glória, o amor, a justiça, o juízo do Senhor Jesus em nós e através de nós. É isso que é ser crente. Só isso. E é isso que Paulo quer dizer quando ensina em 2 Coríntios 2, 14 e 15. Já disse para vocês ainda agora que Deus, por meio de nós, está vendo? É por meio de nós. Não é de forma mística, transcendente, que ninguém sabe como é. Vou ouvir aqui. Estou sentindo um tremelique aqui. Não é isso não. É em nós, por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu evangelho, do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Certamente esses versículos explicam um pouco do que se trata essa manifestação de Cristo em nós. Quanto mais cheios do conhecimento de Deus, mais nós manifestamos a presença de Cristo em nós, porque esse conhecimento é através de Cristo, nós sabemos disso. E como aconteceu com os homens do Velho Testamento, que Cristo, a figura, o Messias ainda não tinha vindo. Deus operava neles através do seu Espírito, dando a eles esse conhecimento de que o Messias viria. Por isso que Hebreus diz que eles ainda estão esperando por nós. Sem nós eles não serão glorificados, porque tem que haver uma equalização, digamos assim. Eles lá era só na promessa, nós não vimos. O Messias já veio, estamos no ano 2017, depois da vinda do Messias. Então, nós vemos esses homens da Bíblia, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Paulo. Uns não viram Cristo, o outro viu. Paulo também não viu pessoalmente, mas foi levado à presença de Cristo, como ele diz. Irmãos, nós precisamos observar como esses homens, repito, pecadores iguais a nós, não eram melhor do que nós, nem uma vírgula, obedeciam a Deus, porque foram chamados para a obediência. Isso acontece com eles e com qualquer crente hoje. Abraão não é melhor do que eu, nem do que você. Ele foi chamado para a obediência. Eu fui também. Eu tenho que provar isso. Você foi também. Tem que provar isso. Olha, irmãos, esses homens nós vemos neles, todos eles, uma obediência incondicional, mesmo cometendo seus pecados. Todos eles, a Bíblia registra pecados deles. Não nega a Bíblia, não nega não. Todos eles. Então nós vemos os seus pecados, mas vemos o seu arrependimento. Vemos como Deus tratava com eles e como eles reagiam à revelação de Deus. Como eles lutavam para ser obedientes. Como eles eram humildes mesmo sendo ricos. Como Davi. Paulo era um camarada rico também. Ele era de família nobre, tanto que tinha cidadania romana. E para ter cidadania romana sendo um judeu, ele tinha que ser de uma família muito rica, que comprou essa cidadania, ou uma família que prestou um grande serviço ao Estado romano. Aí deram a ele, como recompensa, a cidadania romana. Só existem essas duas possibilidades de um judeu ser cidadão romano. Ou ele tinha muito dinheiro para comprar a sua cidadania, e eu acho que era o caso de Paulo, da família dele. Tanto que quando ele estava viajando lá, um camarada lá do romano, da guarda dele, se insinuou querendo dinheiro.
Então ele achou que Paulo tinha dinheiro, se era um cidadão romano. Então, irmãos, olhem só, todos esses homens eram muito humildes. Paulo, que era um arrogante por ser fariseu, apanhou tanto de Deus que aprendeu a ser humilde. No final da sua carreira, nós vemos a sua humildade. No início da sua carreira, nós vemos a sua arrogância ainda. Mesmo convertido, mas vemos. Afinal, ninguém muda da água para o vinho, de uma hora para outra. Né? É um processo, a santificação é um processo. Pois Deus trabalhou essa santificação em Paulo através da peia, e prisões e tudo. E da doença que deixou nele exatamente para ele ver que ele precisava de Deus. Na fraqueza, aí é que eu sou forte. Pois é, Deus mostrou isso para ele. Porque se ele continuasse sadio do jeito que ele era e com o poder que ele tinha, ele ia fazer tudo pelo próprio poder. Ele ia imaginar isso, ou pelo menos havia um risco muito grande. Pois Deus o quebrou totalmente, mas quebrou muito bem quebrado, para mostrar para ele que eu vou agir através de um quebrado. Então isso é conhecimento de Deus, irmãos, isso é humildade, isso é obediência ao Senhor. Quanto mais conhecimento, mais intimidade, obviamente. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais intimidade nós temos com ela. Quanto mais intimidade, no caso de ser com um Senhor, mais nós o obedecemos. Porque Ele é Senhor. Eu vou saber, quanto mais intimidade, eu vou saber qual é o poder desse Senhor. Eu vou saber qual é a capacidade desse Senhor, tanto de me abençoar, como de me aplicar um juízo, uma justiça. Eu vou saber disso. E quanto mais obediência, mais amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E são palavras de Jesus. Como diz o salmista, eu disse ainda agora, no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Isso aqui é sinônimo de é para os que conhecem e guardam os seus mandamentos, é para os que obedecem às suas ordenanças. É esse sinônimo de para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Trocando essas palavras, o temem. A intimidade do Senhor é para os que guardam os meus mandamentos. A intimidade do Senhor é para os que o obedecem, aos quais estes que têm intimidade com o Senhor e que obedecem os seus mandamentos e que guardam as suas palavras, a estes Deus revelará a sua aliança. Intimidade. Como é que um senhor vai revelar aliança a um servo? Intimidade. Confiança na fidelidade desse servo. E é ele mesmo quem nos dá tudo isso. Então o crente sabe de todas essas coisas. O crente sabe de todas essas coisas. Os que temem ao Senhor, irmãos, são exatamente aqueles que o conhecem. São exatamente aqueles que guardam os seus mandamentos. Jesus disse que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Este é o que tem intimidade com o Senhor. São exatamente aqueles que amam a Cristo e que são amados pelo Pai. E que por isso Cristo se manifestará a eles. E eles, na sua vida, no seu dia a dia, manifestarão o amor de Deus em sua vida. Manifestarão a glória de Deus em sua vida pelo seu comportamento. Especialmente em casa, começando em casa. Irmãos, quem fracassa em casa não tem mais sucesso em lugar nenhum. Ainda que tenha. Ainda que tenha sucesso social, político, econômico, não vale nada. Esta pessoa vai chegar um dia em que ele vai dizer, eu fiz isso tudo para quê? Para quem? Se eu não tenho minha mulher, se eu não tenho meus filhos, se eu não tenho o respeito deles, se eu não tenho o amor deles. Eu prestei serviço durante 2 anos a um homem muito rico e via o relacionamento dele com a esposa e com os filhos. Aí um dia, conversando com ele, a gente conversava muito, porque ele precisava conversar comigo, eu estava trabalhando na administração, na organização da empresa dele.
E ele tinha uma careca que era reluzente, parecia que tinham passado óleo nela e passado uma graxa de sapateiro, incolor. Brilhava que era uma beleza. Aí um dia eu perguntei para ele: doutor, quanto tempo faz que um filho seu não dá um beijo nessa sua careca? Pois ele chorou. Adianta ser rico, ter tudo aquilo e não ter o amor dos filhos? Não ter o amor da esposa? Viviam um bocado do outro, tanto que depois se separaram mesmo. Então, queridos, preste atenção. Os que temem ao Senhor, eles vão mostrar isso na prática diária. Os que amam ao Senhor, eles vão mostrar isso na prática diária, obedecendo aos seus mandamentos, certos de que só o fazem porque são fortalecidos na força desse mesmo Senhor, que nos amou primeiro, e nos salvou, e nos colocou o seu Espírito, exatamente para nos conduzir até o dia do encontro com Jesus Cristo. É isso que é ser crente. É simples assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Afirmação, promessas. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Isso é garantia de Jesus. Outra garantia. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. À luz do que ouvimos aqui, irmãos, como eu já disse, um autoexame, uma autocrítica. Eu estou enquadrado nesse negócio aqui? Ou estou só fazendo de conta? Sou apenas um membro de uma igreja, um religioso, obrigatoriamente hipócrita, ainda que as pessoas não gostem, é uma palavra ofensiva, pois é, mas é essa a palavra mesmo. Jesus usou várias vezes, inúmeras vezes, com os religiosos da época dele. Todo religioso é um hipócrita, porque ele diz que está cumprindo aquelas regras da religião, mas o que é interessante da religião não são as regras da religião, é o que elas significam, é o que elas simbolizam, está mais adiante. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe com a graça da vontade, do esforço de cada vez mais conhecer os seus mandamentos, pelo estudo diligente da sua palavra. Estudar não é bom, quase ninguém gosta de estudar. A gente vê os alunos aí. Numa sala de aula de 30 alunos, tem 3, 4 que são estudiosos, o resto é bagunceiro. Todo mundo sabe disso. Então que Deus nos conceda a graça de estudar a sua palavra com diligência, com interesse, com muita oração. Não vai estudar com quem está lendo um livro só para saber o que é que ele diz. Não adianta nada. A fim de que vivamos em obediência, crescendo em santidade no poder do Espírito Santo, de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. Vocês foram chamados para a obediência, como Pedro disse no versículo que lemos. Para que Deus manifeste a sua glória a nós, como está prometido aqui, em nós, como está prometido aqui, Ele passa a habitar em nós, e através de nós, exatamente para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.